Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês essa peça linda aqui de crochê tudano dourado. Essa peça ela parece muito simples, mas quando eu terminei ela e eu parei para analisar tudo o que foi feito, tudo que eu gastei nela, eu percebi que eu estava cobrando errado antes. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo dessa peça e no final eu te conto o que mais me chamou a atenção quando ela ficou pronta. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa o dedo no like aqui para você me ajudar e vamos embora pro passo a passo. Bom, para fazer essa peça eu usei o fio encanto Slim na cor dourada. Eu vou deixar aqui do lado a referência dessa cor para vocês e eu utilizei minha agulha de 1,75. Se você tiver a de 2, você pode usar também que vai dar certo. Então eu começo aqui com um nozinho inicial e eu vou trabalhar um total de 20 correntinhas iniciais. Mais precisamente, eu vou fazer a medida, eu vou passar para vocês as medidas aqui do tamanho do bojo em centímetros. Então, para fazer o tamanho P desse bojo, que é o que serviu para mim, meu cordão de correntinhas ele ficou no tamanho de 6,5 centímetros. Então, eu vou deixar a tabelinha aqui do lado para vocês conferirem a medida do bojo, da altura do bojo, para cada um dos tamanhos P, M e G. Então aqui, ó, fiz meu cordão de correntinhas, vou pegar minha fita métrica aqui para medir, junto com vocês, o tamanho do meu bojo, que é 6,5 centímetros. Tá vendo? Eu coloco aqui no inicinho, estico um pouquinho, mas aqui tá vendo, ó, 6,5. Então agora eu vou pegar aqui, ó, vou segurar meu cordão de correntinhas e vou fazer 3 pontos, 3 correntinhas, pra gente tá subindo nossas carreiras de ponto alto. Então eu volto aqui no quarto ponto e vou fazer um ponto alto e vou voltar fazendo ponto alto em cima dentro de cada cordão, de cada bolinha de correntinha dessas aqui do meu cordão de base. Então volto aqui, ó, fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha. E vamos seguir fazendo pontos altos em cima de cada correntinha até chegar no final. Prontinho, já fiz meus pontos altos aqui até o finalzinho da carreira. Agora, chegando aqui, a gente vai fazer nesse último pontinho, eu deixei ele por último, nesse último ponto nós vamos trabalhar 5 pontos altos dentro dele. Então aqui eu vou inserir meu fio, essa parte aqui é mais chatinha porque esse último ponto ele é mais apertado. Mas aí você dá uma afrouxadinha nele com a agulha mesmo e aí vai dar certo da gente fazer aqui. Quando você fizer o primeiro ponto, aí os outros vão ficar mais folgados. Então aqui eu fiz um ponto alto dentro desse último buraquinho. Agora dentro do mesmo buraquinho vou fazer mais 4 pontos altos, tendo num total 5 pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Então essa quantidade de pontos vai ser a quantidade de pontos suficiente pra gente fazer essa curvinha no nosso trabalho, que a gente vai fazer a curvinha do bojo do nosso top. Fiz mais um ponto alto. E pronto. Agora eu fiz assim, ó, meus 5 pontos altos aqui. Olha só, 5 pontos altos dentro do mesmo buraquinho. E esses são os pontos, a parte da curvinha do nosso bojo, tá? Agora aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto dentro de cada argolinha que ficou aqui, ó, a argolinha de trás das correntinhas que a gente já fez. E eu já aproveito para arrematar esse fio inicial da nossa peça, que sobra quando a gente vai começar a fazer as correntinhas. A gente arremata esse fio e aí eu vou trabalhar pontos altos em cima de cada ponto aqui, até chegar lá no final da minha carreira, e aí eu volto para vocês pra gente fazer a volta. Chegando aqui, ó, no meu último ponto, na alcinha daquelas correntinhas que a gente fez para subir os pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para ficar igualzinho, tá? Porque aquelas primeiras correntinhas da carreira de ponto alto, ela também é um ponto alto, né? Aí agora eu vou virar meu trabalho e eu vou fazer um ponto alto fake, que eu já ensinei pra vocês aqui, ó. Insiro minha agulha, faço um ponto baixo, eu vou inserir minha agulha de novo aqui na alcinha de fora, vou puxar o fio e fazer mais um ponto baixo. Então aqui eu tenho um ponto alto fake, tá? Pra não ficar buraquinho, eu gosto de fazer sempre assim no início das carreiras. E sigo fazendo ponto alto em cima de cada ponto, até chegar lá na curvinha, pra mostrar pra vocês os aumentos que a gente vai fazer
nessa carreira aqui. Chegando aqui no final, na parte da curvinha do meu bojo, onde eu fiz os 5 pontos altos na carreira de baixo, eu vou fazer novamente esses 5 pontos altos, mas eu vou usar o terceiro ponto, que é o ponto central desses 5 pontos altos, para fazer esses aumentos. Aqui, ó, esse pontinho do meio aqui. Então, se você quiser colocar um marcador aí para ficar mais fácil para você, se ficar à vontade, eu já consigo fazer de cabeça, do jeito que eu tô gravando aqui. Então, aqui, ó, eu faço um ponto em cima de cada ponto. E quando chegar no terceiro ponto, que é o ponto central dos 5 pontos da carreira de baixo, eu vou trabalhar 5 pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Então, esse bojo vai seguir a mesma lógica. Em cada carreira, quando chegar no terceiro ponto central dos 5 pontos altos, você vai fazer 5 pontos altos dentro dele. E vai fazer a quantidade de carreiras repetindo o mesmo processo. Cada carreira, em todo ponto central dos 5 pontos altos, você faz 5 aumentos. No mesmo buraquinho. Terminei aqui os 5 pontos altos e agora eu já sigo fazendo ponto em cima de ponto até chegar no final da carreira. Vou subir meu trabalho, vou virar ele e continuar fazendo da mesma forma, repetindo, até o meu bojo atingir a altura que eu desejo, o tamanho que eu quero. Pronto, eu já fiz meu bojo aqui do tamanho que eu preciso. No caso, eu fiz o bojo, de cada lado de bojo eu fiz 11 carreiras pro tamanho P, pro tamanho M, pro tamanho G. Vou deixar aqui do lado para vocês a altura que, o tanto de carreira que é indicado para vocês fazerem. E aí agora, depois que eu terminei os meus 2 bojos, eu vou começar a fazer a parte da união desses bojos. Então aqui, depois que você fez um bojo de um lado, você corta o fio, faz o outro. E agora eu vou juntar os 2 bojos. Aqui eu vou deixar um espacinho aqui para poder fazer a junção deles. E aí eu não vou fazer a costura no central agora. Eu vou passar uma carreira de pontos baixos e depois eu vou fazer correntinhas no meio pra gente poder unir esses 2 pontos. Pra fazer aquele triângulozinho embaixo do seio, né? Então aqui eu vou começar a fazer ponto baixo em cima de cada ponto. Vou fazer um ponto baixo dentro de cada ponto. Ponto baixo é bem simples de fazer. Eu vou fazer até chegar aqui na parte central para poder fazer a união das 2 partes. Cheguei aqui, ó, no tamanho que eu desejo. Eu coloquei um marcador aqui para eu saber até onde que eu vou. Então aqui, ó, eu parei aqui nos pontos baixos, eu contei 11 pontos de um lado e do outro lado eu também contei 11 pontos e coloquei o marcador. Então aqui você vai fazer o seguinte, para você fazer, não vou conseguir te passar uma medida exata de distância, porque essa distância quem vai decidir é você. E de acordo com o seu trabalho e com a tensão do seu ponto, com o tamanho da sua correntinha. Então eu vou fazer aqui, ó, 11 correntinhas. Só que aí, como eu vou fazer reto, não vou fazer para baixo, eu vou fazer 11 correntinhas e vou ligar ela aqui. 11, 12, 13, 14. Fiz 14 correntinhas. E aqui já deu, tá vendo o tamanho? Então aqui eu só vou pegar meu marcador, onde que tá, e vou inserir minha agulha depois do marcador e vou continuar fazendo pontos baixos. Então essa distância não é pra você somar os dois, nesse caso aqui desse fio você não vai somar o 22 correntinhas, porque senão vai ficar muito aberto. Então você vai calcular aí, você vai pegar a correntinha e vai esticar ela até onde que você colocou seu marcador. E aí você vai ver até onde que deu de correntinha e vai fechar tranquilo. Se ficar um pouco folgado, você desmancha um pouco de pontinha, de correntinha. E se ficar muito apertado, você faz algumas correntinhas a mais. Até ajustar aí pra ficar a união certinha, sem unir muito a peça, sem a peça ficar muito justa. Tá vendo aqui? O meu deu certinho. Ó, quando eu for fazer a união, ele vai ficar certinho. E aí eu vou continuar fazendo os pontos baixos aqui até o final. E aí eu vou voltar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo na próxima carreira. Agora aqui, já voltando com os pontos baixos. Quando eu chego aqui na parte das correntinhas, para vocês que têm alguma dificuldade aqui, ó. Esse aqui é um ponto baixo. E agora, dentro de cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer também um ponto baixo. É muito chatinho, né, gente, trabalhar os pontos dentro das correntinhas, mas
não tem jeito, né? Se não for assim, olha só, dentro de cada argolinha dessa aqui, a gente faz um pontinho baixo. Esse detalhe aqui faz toda a diferença na peça, porque se você fizer só com cordão de correntinhas, eu acho que fica muito fininho. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu acho que quando a gente passa o ponto baixo, a peça fica com mais destaque, fica com um acabamento visivelmente mais atraente, mais elegante. Então, termino de passar aqui, ó, ponto baixo em cima de cada ponto e já volto. Cheguei aqui no final e já tá ficando dessa forma. Tá vendo como é que dá diferença quando a gente faz os pontos baixos aqui nesse triângulo embaixo, nesse cordãozinho? Agora a gente vai começar a partir para a parte de acabamento. Então, aqui, ó, quando eu finalizar aqui meus pontos baixos, eu vou fazer 3 correntinhas e eu vou começar a fazer pontos altos nessa lateral aqui, porque eu vou começar a crescer a parte da amarração, tá? Então, eu vou fazer até mais ou menos a parte central aqui do meu bojo. Se você quiser fazer mais grossinho, você pode fazer até a altura que você desejar. Mas eu acho que aqui da altura do meio do bojo já fica mais legal, não fica tão grosso e não fica tão fininho também a questão da amarração nas costas. E deixa a gente mais seguro, né? Pra quem tem muito peito, eu acho que fica mais seguro. Então, aqui, ó, dentro de cada espacinho desse aqui, eu vou fazer um ponto alto. E é assim, é um ponto alto e cabecinha de ponto, que é a junção entre um ponto alto e outro. Então, aqui, ó. Aqui é a cabecinha de um ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Aí, dentro do ponto, eu vou fazer... Aqui, ó, dentro do ponto eu faço outro ponto alto. Aí, aqui é a cabecinha de um ponto. Eu faço mais um ponto alto. E aí, eu vou fazendo dessa forma. Dentro da cabecinha de um ponto, eu faço um ponto alto e dentro de um ponto alto, que é o ponto alto, ele tá deitado, né? Eu faço outro ponto. E aí, eu vou fazer só pontos altos nessa parte, até chegar ali no meio do meu bojo. Aqui tá ficando vazado, ó, tá vendo? Tá errado. Eu pulei uma parte aqui, pulei um ponto. Eu volto fazendo de novo aqui, ó, dentro do ponto. E sigo fazendo da mesma forma, até chegar ali no meio do bojo, que nem eu disse pra vocês. Prontinho, chegando aqui, ó. No final agora a gente vai começar a fazer algumas diminuições, pra gente poder fazer aquela parte curvadinha das costas. Então, aqui, ó. No próximo pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto fake. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pular o próximo ponto e vou fazer um ponto alto no ponto seguinte. E vai ficar com esse buraquinho aqui, ó. E é assim que a gente vai trabalhar. Essa diminuição é só na parte de cima da minha alça, porque a parte de baixo do bojo, ela não vai ter diminuição, ela vai ficar reta. Então, aqui, na hora que eu ir finalizando aqui, eu vou mostrar pra vocês, a diminuição ela vai ser só de um lado. Aqui, ó, nessa parte aqui não tem diminuição, tá? Vou fazer até o final aqui. E aí, eu viro e mostro pra vocês como que vai ser, tá vendo? Essa diminuição só vai ser na parte de cima, que ela vai descer aqui, ó. Na parte de baixo ela não vai ter diminuição, vai ser reto. Aqui, ó, cheguei no finalzinho da carreira, só teve uma diminuição, tá? Que eu fiz reto, ó. Agora eu viro o trabalho, faço meu ponto alto fake. E continuo fazendo ponto alto em cima de cada ponto até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, aí a gente faz uma diminuição no final e no início, no final e no início. Porque é sempre do lado de lá que a gente vai fazer as diminuições. Aqui, ó, cheguei no final. Aqui, ó, eu deixei os 2 últimos pontos pra vocês verem. Eu vou pular um ponto. Eu pulo esse e no último eu vou fazer um ponto alto. Enganchou aqui. Então, bora lá. No último pontinho eu vou fazer um ponto alto. Eu pulei o penúltimo, tá vendo? O penúltimo pulei. Aí eu virei meu trabalho. Aí eu vou fazer outra diminuição por causa do lado. Aqui eu faço um ponto alto fake, subi, né, a carreira. Aí eu pulo o próximo ponto. E no próximo ponto eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, no caso, né?
Aí sempre vai ter um buraquinho aqui, ó. E aí, essa parte ela vai ficar caída, vai ficar descida. E a parte de baixo, que é a parte de cima, né? Aqui da amarração nas costas. E a parte de baixo ela vai ficar retinha, tá vendo? E aí eu vou repetir isso da mesma forma em todas as carreiras até elas finalizarem. Então aqui, ó, vai ser reto. Desse lado vai ter sempre diminuições no início e no final da carreira. Quando você estiver finalizando a carreira e começando aqui, ó. Que ficou mais claro pra você. Se tivesse ficado complexo, vocês voltam o vídeo e voltam a assistir de novo. Então aqui, ó, na parte de baixo ficou retinho. E na parte de cima, essa parte de baixo, só que tá de cabeça pra baixo. E essa parte de cima, ela ficou retinha, ela ficou curvada. E a parte de baixo ficou retinha. A gente vai fazendo até acabar os pontos, tá? Depois que acabar os pontos, você completa com correntinhas pra você fazer a amarração nas costas. Agora aqui, ó, só pra mostrar pra vocês mesmo aqui, ó, fazendo o cordão de correntinhas. Muito tranquilo, eu fiz em torno de 30 centímetros de correntinha de cada lado pra fazer a amarração nas costas, pras minhas costas. Aí você faz maior se você for fazer um tamanho maior. E terminando, basta você cortar o seu fio e repetir o mesmo processo aqui do outro lado, que é a parte dos pontos altos para amarração e o cordão de correntinhas. Agora a gente vai partir para a parte da amarração. Eu já terminei aqui, ó, meu cordão de correntinha dos dois lados. E enquanto isso, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estou fazendo um acompanhamento aqui do tempo que eu gasto para poder confeccionar essa peça, para conseguir fazer uma precificação real dela, né? Todo mundo sabe que o crochê demanda tempo e eu fazendo aqui, eu nunca tinha parado para observar quanto de tempo a gente leva para fazer uma peça. Lembrando que a gente, para fazer uma peça dessa, apesar dela parecer ser uma peça simples, é uma peça que demanda muitos detalhes, né? Que tem as mudanças de ponto, o acabamento também é muito importante a gente fazer um acabamento bem feito para ficar com a peça visualmente mais bonita. E partindo aqui, ó, para amarração, eu cortei um fiozinho de mais ou menos uns 10 centímetros, que seria aqui minha agulha. E aí você vai passar esse fio pela quantidade de pontos que você desejar de acordo com o decote. Eu não queria um decote muito rasinho, eu queria um decote intermediário, então eu só fechei 4 pontos. Se você quiser a peça mais fechadinha, você passa por mais pontos. Se você quiser ele mais abertinho, você passa por menos pontos. Depois que eu fizer essa passada aqui, ó, eu dei um nozinho inicial, né, e passo o fio aqui, ó, nos pontos. E aí eu vou fazer o arremate desse fio junto com a parte do acabamento que eu vou passar os pontos baixos aqui pela parte do bojo. E aí a gente vai fazer o arremate dessas peças e depois a gente ainda vai colar as pontinhas desses fios aqui pra ela ficar bem acabada. Então aqui, ó, só pra fechar essa parte aqui da junção dos bojos, aí eu puxo aqui, ó, dou um nozinho. E aí, tá pronto aqui pra gente poder fazer a finalização e o arremate aqui dessa peça. Então aqui, ó, no inicinho, a gente vai inserir nosso fio e vai começar a fazer pontos baixos em cima de cada ponto baixo. No inicinho aqui que eu quis dizer é onde a gente começa a amarração, tá? Onde a gente começa os pontos altos da nossa parte da amarração, a gente vai inserir o nosso fio e vai começar a fazer ponto baixo dentro de cada ponto aqui que a gente encontrar. Você pode usar até a mesma lógica da lateral. Faz um ponto baixo em cima de cada cabecinha de ponto. E dentro de cada ponto alto, você faz um ponto baixo até chegar aqui na parte da alça. Cheguei aqui na parte da minha alça. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, correntinhas de aproximadamente, eu fiz 60 centímetros de correntinha para conseguir fazer a amarração aqui na parte do pescoço. E aí eu volto mostrando para vocês os pontos baixos. E agora voltando aqui, ó, no meu cordão de correntinhas, a gente vai trabalhar ponto baixo em cima de cada correntinha dessa aqui, tá? Então aqui, ó, eu pulo a última e aqui na segunda voltando, eu faço um pontinho baixo e vou fazendo ponto baixo até chegar ali na parte do bojo, pra gente continuar fazendo a parte do decote, tá bom? Prontinho, já cheguei aqui na parte do decote, eu já fiz meus pontos baixos aqui em cima de cada correntinha dessa. É bom que essa parte aqui é muito importante porque
essa parte da amarração é o que vai definir a alcinha, né, do seu top. Então, se você fizer só com correntinha, fica legal, mas pode ser que corta a cliente, dependendo do tamanho do busto dela. Então, se você fizer uma correntinha mais grossinha, além de ficar com uma aparência visual mais elegante, é mais confortável para quem for usar, tá? E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos em cima de cada ponto desse aqui. Em cima de cada ponto aqui do bojo. Chegando aqui no meio, faço a mesma coisa. Eu vou aproveitar, quando eu passar meus pontos baixos aqui, eu já vou arrematar esse fio do meio. Eu vou seguir aqui, ó, subindo, fazendo um cordão de correntinhas e vou voltar fazendo os pontos baixos. E depois seguir esses pontos baixos aqui na lateral. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. E assim nossa peça já vai estar pronta. Enquanto eu fazia essa peça, eu fui anotando o tempo de cada etapa, mas para entender o meu processo de produção mesmo. E foi algo que eu comecei a fazer recentemente e mudou bastante a forma com que eu vejo o meu trabalho. Eu sei que muita artesã termina a peça, olha para ela e pensa, quanto será que vale? E muitas vezes a gente acaba cobrando no olho mesmo, né? Depois que a peça ela fica pronta, com acabamento e tudo certinho, é que a gente vai ter uma noção real de quanto trabalho que existe embutido ali, né? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que eu analisei essa peça depois de pronta e como que eu cheguei no valor dela. Vai ser um passo a passo, usando um método muito simples que qualquer artesã consegue aplicar. Se você já sentiu que você cobra pouco, se você fica inseguro e não sabe explicar o preço do seu trabalho para a sua cliente, esse próximo vídeo ele é essencial para você. Então, vem aprender a precificar o seu crochê aqui comigo de uma forma bem justa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.